Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aí com mais um programa 7-1, hoje para falar da situação calamitosa, periculosa de Botafogo e Vasco da Gama. A gente, na semana passada, aí conversou sobre o Cruzeiro, que tem remotas chances de acesso à Série A e é bem provável que fique na Série B em 2021. E aí não tem jeito, em função dos últimos resultados e da péssima campanha, do péssimo ano que Botafogo e Vasco vem tendo aí ao longo de 2020, a pergunta que não quer calar. Vamos começar primeiro com o Botafogo, que está numa situação desesperadora. Léo Santiago, seja muito bem-vindo novamente. Diga uma coisa, teremos Botafogo e Cruzeiro na Série B em 2021? É o cenário que está se desenhando a partir da performance dos dois times nas suas devidas séries, né? Botafogo criou aquele espírito de vamos conseguir virar o jogo, vamos reverter após a vitória, primeiro com a chegada do Barroca e a vitória sobre o Curitiba, né? Deu aquele ânimo a mais. O jogo contra o Corinthians começou até com uma intensidade, né? Tentando fazer aquele abafa, tentando roubar as bolas na saída de jogo, mas cansou, o time tem uma limitação financeira. Acho que o grupo está até demonstrando vontade, né? Tirando energias de onde nem tem, mas é um grupo limitado, é um elenco fraco tecnicamente, e a tendência é essa, né? Ocupa a penúltima posição, tendência é que seja rebaixado, infelizmente. Acho que empobrece aí o cenário do futebol carioca. Você vai cravar se ele vai cair ou não vai? Porque até agora eu não entendi. Não, a expectativa é que ele caia de divisão. Não fez até agora o seu dever de casa. Acho que não acredito que no restante do campeonato vá conseguir reverter essa tabela, né? Essa situação. Eu até pensei que com a vitória do Curitiba e o início do jogo, aquela situação de abafa, eu até pensei, se eles mantiverem essa intensidade ao longo do jogo, conseguem vencer o Corinthians, e aí acho que engrena a confiança e para a sequência dos jogos no campeonato. Mas 2-0 dentro de casa, numa situação dessa, acho que é um baita balde de água fria com gelo. É complicada mesmo a situação do Botafogo. E, Gustavo, não tem jeito, eu vou passar para você. Já que o Léo disse que o Botafogo faz aí clássico com o Cruzeiro na Série B em 2021... Estamos em contagem regressiva já. 10 jogos para a Série B. 10 não, 11. 11. Botafogo está com 27 jogos, mas enfim, vamos lá. E a pergunta que eu vou te fazer é a mais clichê possível. Vai ter um outro carioca aí para fazer esse triunvirato na Série B? Cruzeiro, Botafogo e Vasco? Vai ter sim. Vasco também está em contagem regressiva para a Série B, cara. É muita coisa acontecendo no Vasco e o problema não é só financeiro. Antes fosse só um problema financeiro, o Vasco não estaria, acho que, nessa situação. É eleição que não é eleição. Tipo, a eleição dos Estados Unidos... Agora parece que está resolvido, né? Cara. Resolveu, mas, enfim, é tanto problema lá na colina, cara. É troca de técnico. Aí contrata um técnico que, sei lá, cara, que resolveram fazer aí com o Sapinto, que não... Enfim, cara, ele veio aqui para ser motivo de meme, porque não diz a que veio também. Sei lá, cara, é até difícil fazer qualquer outro tipo de análise que não o clichê, o óbvio. Porra, o Vasco tá uma draga em tudo. Tá uma indigência absurda dentro de campo, fora de campo. O Ribamar agora, né, chegou num acordo aí para ser dispensado. Benítez saiu, né? Infelizmente. O Vasco está caminhando. E o que eu reparei na tabela, que vale a pena falar, é que tanto o Vasco quanto o Botafogo, eles vão pegar uma série de jogos de confronto direto contra times que estão ali brigando. Vão pegar Sport, Curitiba, Bahia, eles vão se enfrentar ainda.
E, meu, não ganha um, perde outro, sabe? Isso aí eu já tenho falado algumas rodadas aqui no canal, né? Essa gangorra, porque você não consegue dar uma sequência de jogos pontuando, porque você empata um, perde outro, aí ganha o terceiro. Não adianta achar que se ganhar um ou dois jogos, você fala, nossa, será que agora vai embalar? Não, não vai embalar. Não vai. Tipo, o Vasco, ainda que consiga sair, porque tem outros times também se esforçando muito para entrar no Z4. Mas o Botafogo já está na Série B do ano que vem e o próprio Vasco está encaminhando muito bem para isso. Luiz, você consegue ver um pingo de esperança para alguma dessas duas equipes cariocas? Putz, tá difícil, viu? Se você pegar o número de pontos que o Vasco fez por jogo, dá uma média de... Para cada jogo ele faz 1.0 alguma coisa dos pontos. Ou seja, aproxima aí 1.1. Então você para pensar que assim, é a mesma coisa que ele tivesse empatado todos os jogos, não perdido nenhum, ele estaria mais ou menos com essa pontuação. 26 pontos, 26 jogos, 26 pontos, 28 pontos, praticamente isso. O Botafogo é menos ainda, né? Porque dá 0,80 e poucos. Quer dizer, são dois times, não só eles, né? Vamos falar de Goiás, de Curitiba, quer dizer, são 4 times tradicionais para o brasileiro, ver na Série A, que vão para a Série B. Tá? O que o Léo, que o Gustavo falaram agora há pouco, né? Tem time que está se esforçando. Bahia, Fortaleza, Sport, o próprio Bragantino estão em uma assim, estão um pouquinho melhor, mas ainda estão ali na zona do sufoco. Do agrião. Então, assim, mas olhando o futebol de Vasco, Botafogo, Goiás e Curitiba, é muito difícil você pensar que um deles vai se salvar. E aí... Basta olhar os últimos 5 jogos, né? Dos últimos 5 jogos do Botafogo, só tem uma vitória e quatro derrotas. O Vasco tem 3 derrotas, um empate e uma vitória. É uma sequência muito ruim para quem está pensando, almeja sair dessa situação, né? Então, dá uma diferença para o torcedor. Desculpa, Léo. É aquilo que eu brinco, né? Se você olhar os últimos 5 jogos, o melhor é o Goiás. Tem 2 vitórias e 2 empates e uma derrota. O Curitiba tem 4 derrotas e um empate. Quer dizer, talvez, né, que o Goiás reagiu muito tarde. E ele está a 5 pontos do Bahia. Mas, assim, olhando, assim, o único que parece aquele suspiro de quem está morto, né, que vai morrer, né? Você tem aquela melhora imediata, assim, você fala assim, pô, tô melhor. E no outro dia você morre. É assim que esses 4 times estão trabalhando. E o Bahia, não, que o Bahia é aquele morto-vivo, né? Tô lá tocar. O Bahia tem a defesa muito ruim, mas o ataque dele funciona, né? Isso que tem uma discrepância, né? É bem paradoxo, né? Um ataque bom e uma defesa que entrega tudo. Então, mas o Bahia perdeu 5 jogos. É o pior dos 4. O Bahia é o que mais perdeu jogos nesses últimos 5. Quer dizer... E o Vasco tem um jogo a menos, né? Em relação aos outros, né? Que estão nessa situação. Mas vai pegar o Palmeiras que tá querendo subir, então não vai ser fácil, não. É uma questão de elenco também, cara. O elenco hoje de Vasco e de Botafogo, se estivessem na B, não subiriam para a Série A, cara. Olha, se tivesse na C, não subia para B. Eu vou pegar mais ou menos isso aí que o Gustavo falou e também um pouco do que o Léo falou. Questão do elenco, se a gente for parar para analisar, o melhor jogador do Vasco vinha sendo o Benítez. Apesar do Cano ter feito muitos gols aí no começo do campeonato e recentemente fez um gol contra o São Paulo, eram os dois, vamos dizer, os 2 destaques aí do Vasco. O Benítez foi embora, o Benítez não joga mais pelo Vasco. O Cano já está não sei quantos jogos sem fazer gol de novo.
A bola não chega nele, né? Então, assim, o Vasco tem um problema de criação que é incrível. E aí, eu estou pegando aqui com os números, e com os números, dificilmente eles vão enganar. O Vasco tem 36 pontos para disputar. Com o aproveitamento que ele tem no campeonato, que é em torno de 40%, Não, ele 35,9%. Então, aproximadamente 40%. Ele pode almejar, se repetir, se continuar nessa toada, chegar mais ou menos 42 para 43 pontos. Isso dá a ele a briga, pelos últimos anos, a gente sabe mais ou menos que quem atinge essa pontuação está brigando para não cair. Pode cair, pode permanecer, como é bem provável que caia. Sendo que, se você pegar os últimos 5 jogos, que foi mais ou menos o que o Léo falou, esse aproveitamento do Vasco vai para 26%. Então, isso é um aproveitamento terrível. Então, a torcida do Vasco deve estar realmente muito, assim, num sentimento de desespero, porque vai ver aí o 4º rebaixamento em, sei lá, 10, 15 anos. 12 anos. E aí vai muito ao encontro do que o Gustavo falou. O momento político. Aí tem também o que o Léo falou, a questão financeira, a questão técnica. Ou seja, então, a situação desses 2 clubes é muito ruim. É muito difícil de você tentar visualizar a melhora. No caso do Botafogo, a situação é ainda mais complicada. Por quê? Porque o Botafogo tem 33 pontos a serem disputados, com o aproveitamento que ele tem no campeonato, olha só, gente, o Botafogo chegaria a mais ou menos 32 pontos. Vai fazer mais 10 pontos, teoricamente. 9, 10 pontos. Agora, tem um aproveitamento nos últimos 5 jogos de 20%. Então, eu acho que o torcedor do Botafogo já entregou os pontos. Não tem como se agarrar, por mais que o botafoguense seja aquele torcedor supersticioso e acha que, de repente, dá jeito. A gente viu o que aconteceu ao longo de 2020 com o Botafogo. Todo mundo esperando aí a questão da aprovação da SA, injeção de dinheiro no clube. O Felipe Neto, né, o Léo, que você viu bastante aí, ele falando sobre o Botafogo, ele que é um investidor lá do Botafogo, ele desesperado. Ele criou situações, né, digamos assim, ofereceu o serviço dele de comunicação, né, de fazer a gestão da comunicação e do marketing para arrecadar, de repente dar visibilidade, trazer fundos de investimento, até fazer a questão da SA sair do papel, se transformar em realidade, mas o ego político, né, não permitiu que isso fosse implantado, e ele expôs, né, no bate-papo para um canal do YouTube que cobre o Botafogo, falando toda a situação, né, como que a política afunda, uma situação muito similar como aconteceu com a Portuguesa. Então a gente tem aí já uma situação, a gente todos já sabem o que pode acontecer com um grande clube quando a própria política implode as suas estruturas. Não, então, Conclua. Não, então os dirigentes já sabem, já têm ciência do qual é a situação mais grave que pode ocorrer. Estão gerindo da maneira que vai fazer o time cair de divisão. Não, sabe, eu acho que por mais que não seja botafoguense, mas se eu fosse botafoguense, eu estaria muito chateado de ver que tem uma pessoa, um profissional, que tem esse know-how, tem a visibilidade, tem a possibilidade de atrair investidores, de poder ter livre trânsito ali para poder levar o clube a um patamar para sair dessa situação e as coisas ficarem numa situação burocrática, não saírem, não
fica tudo estagnado por conta de burocracia e vaidade política, porque tal fulano não quer dar o braço a torcer para outro grupo político, sabe? Isso para mim só leva o clube. Posso fazer uma colocação? Fala, Luiz. Uma perguntinha rápida para vocês. O que acontece se o Vasco colocasse o time de sub-20 para jogar em vez de usar o profissional? Vocês acham que o resultado seria outro? Eu acho que não, Luiz. Acho que não. Não sei, cara. Falta experiência. Falta experiência. Falta experiência, mas assim, o que eu fico observando será que às vezes não é melhor você tirar a peça inteira, o chassi inteiro, pôr um novo carro, um carro reserva ali, para rodar? Será que o carro, porque assim, a gente já notou que o Vasco ele tem milhões de problemas, o Botafogo tem milhões de problemas. Será que a garotada que joga junto chegar e jogar o time inteiro dessa garotada, talvez mesclar uma ou duas peças do atual, como é que eu posso dizer? O entrosamento deles não vai ser refletido um resultado um pouquinho melhor do que os caras estão jogando hoje? Eu acho que não pode até melhorar a performance em algumas situações, mas acho que é uma pressão muito grande, uma cobrança dos torcedores, né? E até deles próprios, né? Digamos assim, vão estar substituindo o elenco profissional numa situação dessa de pressão, de que, vou estar colocando em risco o clube cair de divisão se a gente não jogar direito. Eu acho que nessa hora... Ô, Léo, a única coisa que eu vejo, só uma coisa só, a única coisa que eu vejo é queimar os caras do profissional. Porque a molecada, se você chegar e falar assim, a gente vai tentar livrar o time, não tem responsabilidade nenhuma para vocês, e tentar fazer o negócio, eu acho que daria mau resultado. Desculpa, mas... Luiz, eu acho o seguinte, quando você tem um trabalho bom de base, você pode se dar o luxo de permitir essa transição, mas essa transição gradativa. O que acontece é o seguinte, o campeonato Campeonato Brasileiro de 2020, e aí em toda e qualquer liga do mundo, mais ou menos aconteceu isso, no caso do brasileiro é ainda mais cruel. Ele teve um calendário super apertado e que quando você viu, já está na 25ª rodada e a situação está complicada. Então você não tem condição, não tem material humano para fazer essas trocas. Por exemplo, num jogo que, de repente, você pode negociar o resultado. Tipo, se eu sei que, de repente, é muito difícil eu ganhar um determinado confronto, eu vou poupar, de repente, alguns titulares e botar 2 ou 3 garotos para eles começarem a ganhar cancha, porque aí você está enxergando mais à frente. E eu acho que o campeonato desse ano não permitiu. E o Vasco ficou ressentido da falta desse material humano na sua base. Porque o Vasco tem tradição na base, mas nos últimos anos tem revelado poucos jogadores. Tem colocado em campo poucos jogadores, daqueles que você sabe que podem ter um potencial bom aí para fazer um bom papel. Então, o que eu vejo é o seguinte. Daqui por diante, nós temos aí essa parada da virada do ano, que vão ser 2 semanas para os clubes todos trabalharem. Tem a folga aí de final de ano dos jogadores, coisa e tal, mas logo, logo volta o campeonato. E no caso dessa rodada passada aí, a esperança, ou melhor, se é que dá para falar isso, foi que todo mundo que estava acima do Vasco perdeu também. Então, assim, o problema foi que passou uma rodada e o Vasco não avançou. Então, você tem, como ele tem um jogo a menos, e você falou, é um jogo encruado aí com o Palmeiras, ele pode tentar pontuar? Pode, bota todo mundo atrás, meu amigo, e vamos tentar garantir um ponto aqui, outro ali. Entendeu? É difícil. Por quê? Conforme eu já tinha comentado, a saída do Benítez,
a falta de recurso técnico que faz com que a bola não chegue na frente para o Cano poder voltar a marcar os gols com a frequência que ele vinha marcando no começo do campeonato. Então, eu acho muito difícil o Vasco sair dessa situação. Pode sair? Pode. Porque, conforme vocês mesmos já falaram, tem outros times aí que estão jogando, mas com aquele afinco. Vou cair de divisão. E aí a briga pode ser intensa e chegar na última rodada, um ganha, outro perde, meu amigo. Quem conseguir pontuar nas duas, três últimas rodadas pode se safar. Mas eu, particularmente, acho difícil. E o Botafogo, na minha opinião, é já pensar em 2021. E eu queria deixar um detalhe, que a gente está gravando o programa, e saiu a notícia, como estamos falando de 2 clubes daqui do Rio de Janeiro, o Campeonato Brasileiro se encerra no dia 24 de fevereiro. No dia 28 de fevereiro, ou seja, não tem nem aquele tempo para tomar uma água, começa o Campeonato Carioca. Aí eu pergunto para vocês, imagina um Campeonato Carioca começando com Botafogo e Vasco na segunda divisão. Olha que coisa cruel. O que vocês me dizem sobre essa real possibilidade e como vai ser esse Campeonato Carioca? Só para dar uma pincelada. O que você acha, Gustavo? Cara, a tendência é que aconteça isso mesmo. Não vai dar tempo nem de reformular elenco, nada. E, de repente, é capaz de cair até no Cariocão. Do jeito que tá, sabe? Eu queria voltar na pergunta do Luiz, né? Quando ele falou de problemas aí, se põe base, se não põe. Cara, o Santos Futebol Clube, esse ano, acho que foi o concurso em problemas extracampo, né? É presidente que foi impeachmentado aí por causa de uma gestão que foi um desastre, sabe? Enfim, corrupção, várias bobagens que fez, atrapalhadas, contratações erradas, gastos, enfim, um monte de bobagem que o Pérez fez, foi tirado. O Santos teve o transfer ban, ou seja, não podia contratar ninguém. Vários jogadores aí que se contundiram ao longo do ano, teve o período do surto de Covid, uma série de coisas. E foi obrigado a usar a base. Cara, dos 36 jogadores que o Cuca usou esse ano, 21 são meninos da Vila. 21 meninos da Vila. Diferentemente do Vasco, né? Só que o seguinte, não começou a usar os meninos hoje nessa rodada. Começou, sabe, o ano inteiro, dando casca para eles. A molecada vem crescendo de produção a ponto de fazer o que fez contra o Grêmio numa quarta de Libertadores, que engoliu com aquela molecada dentro de campo. Sabe? Vasco e Botafogo deveriam já ter começado a usar a base faz tempo, cara. Não é agora. Agora, de repente, manda todo mundo embora, fala, vamos usar a base, se não tem responsabilidade, vamos pegar maturidade para o ano que vem, de repente dá certo? Vai que dá, não seria o primeiro caso. Mas... Gustavo, deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que o time principal, a ida dos meninos para cima, afetou o Santos de tal maneira que no Sub-20 ele terminou o campeonato em 18º? No profissional do Santos está com um moleque aí de 16 anos. O Ângelo, ele estreou no Santos com 15 anos. Já fez 16, se eu não me engano. Não, eu sei, mas porque assim, você olha... Você para pensar no Santos, um Santos revelador, terminar o Sub-20 em 18º no Brasileiro, é uma coisa... Mas é aquela coisa. Mas é o preço que você paga. É o preço, então, mas é o preço... O que interessa pra gente é o futebol profissional. O resto, se ganha, a gente fica feliz, se perde, você não tá nem aí. Toda hora tá vendendo jogador. Eu vou te falar uma coisa. Vocês, óbvio, vão lembrar que esse ano não está sendo, pelo menos na parte do Campeonato Brasileiro, não está sendo nada próspero aí para o Flamengo, apesar da terceira colocação. Mas durante a crise da Covid no Flamengo, o Flamengo usou um monte de garoto da base.
E aí teve que chamar do sub-20. E o que aconteceu? O sub-17 jogou no sub-20. Aí o sub-17 ficou também patinando nas competições que ele estava participando. Então é aquele lance, é o preço que você tem que pagar. Agora, realmente, conforme o Gustavo falou, a partir do momento que você tem uma competição, você tem um momento político ruim e você não tem material humano, desculpa, não tem muito o que você fazer. No caso do Santos, o momento político era conturbado, o que aconteceu? Afastaram o presidente. Mas você tinha material humano. É óbvio, você não vai conseguir milhões, muitos resultados expressivos. Você, no Campeonato Brasileiro, o Santos acabou ficando um pouquinho para trás, mas tá fazendo uma participação para lá de brilhante na Libertadores. Para lá de brilhante. Foi a segunda melhor campanha da fase de grupos. E usando um monte de garoto da base. Você viu? Curiosamente, a campanha da Libertadores do Santos nesse ano é melhor do que a campanha do Santos campeão em 2011. Olha aí. E eu preciso falar o que aconteceu com o elenco milionário do Flamengo na Libertadores? Não preciso, né? Então, eu acho que assim, é um bom exemplo que Vasco e Botafogo poderiam ter mirado e poderiam ter trocado aí. A solução está em casa, né? Talvez sim, a gente entrevistou aqui o gerente de futebol de base do Botafogo, o Garrite. Ele falou que tem bons valores lá agora. Será que o ambiente político do clube permite isso? A gente viu. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na questão lá do papo com do Felipe Neto foi ele dizer que o presidente assumia a partir de 7 horas da noite. Durante o dia, o clube ficava sem presidente. Olha, gente, é difícil. Fala aí, Gustavo, para a gente caminhar ao final do programa aí. A entrevista que fizemos com o Alexandre Barata, coordenador da base do Santos, integração do futsal para o... Bota o card dessa entrevista aqui, porque serve de lição para todo mundo, para Botafogo, para todo mundo que está com problema aí. Olha, dá uma olhada no trabalho que é feito por este professor sensacional que teve aqui. Aliás, um abraço para ele, Barata, para você, Barata. Porque a receita pode estar do teu lado, a joia pode estar do seu lado e você não está aproveitando. Fala. É isso aí. Uma coisa que ele deixou bem clara nessa entrevista é que o jogador que está na base do Santos, ele sabe que um dia ele vai estrear. Ele sabe que vai ter oportunidade. Se pode estar no sub-15, no sub-17 ou no sub-20, né? Mas ele vai estrear no profissional. Ele vai estrear. Não interessa em que categoria da base ele está. Mas se ele continuar ali no Santos, ele vai estrear. Você não sabe se vai ser na semana que vem, daqui 2 anos, 3 anos, mas ele vai estrear. E o cara tem que estar preparado para isso. Então, e aí ele conta toda a história, né, de formação, do que eles fazem. Pô, o molecada chega lá na Vila Belmiro para treinar, o cara já tem que driblar o roupeiro. Dá spoiler não dá spoiler não. Agora você vai ter que se virar e botar o card aqui no vídeo. Vou botar galera... o card assim. Mas é isso que eu queria falar, né? Que o jogador do Santos já sabe que vai estrear, que vai ter a chance. E ele está sendo preparado para isso e ele sabe disso. E a base do Botafogo, a base do Vasco, a base de outros times que estão melhor aí na Série A, sabe? Eles sabem que um dia vão estrear no profissional. O São Paulo esse ano está precisando usar diversos jogadores da base e está dando certo também, cara. Olha o Brenner aí arrebentando, cara. O Diniz apostou aí, ó. Deixa eu só... Pra gente arrematar o programa. Pra gente arrematar o programa, e aí não tem jeito. Exercício de futurologia. Agora eu quero ver se vocês são bons nisso. E lá vem o cara prever jogo de Cruzeiro com Vasco no ano que vem, Botafogo e Cruzeiro. Não. Cruzeiro, Botafogo e Vasco na segunda divisão em 2021. Analisando o cenário de hoje, até porque a situação do Cruzeiro também não é lá muito confortável. Perda de receita, enfim, uma série de problemas no clube. Quem tem mais, assim, chance de disputar a vaga para voltar em 2022? Agora que eu quero ver. Começa, Luiz. Dos 3, escolhe um só. 3? Cruzeiro, Botafogo e Vasco. Escolhe um. Cruzeiro. Léo?
Oi, deu uma travadinha Oi. aqui. Não, eu vi a pergunta. Ouvi a pergunta. Com certeza o Cruzeiro já está com a cancha, né? Já pegou digamos assim, o caminho das pedras, já patinou. As diferenças dos 6 pontos também, né, do início do campeonato prejudicaram a caminhada, além das derrotas. Mas com certeza o Cruzeiro encabeça essa lista aí para acesso. Botafogo e Vasco tem que ficar de olho muito aberto, que é diferente das situações anteriores de que eles caíram. Se eles caírem e confirmar a queda, eles vão pegar um caminho muito mais árduo do que das experiências anteriores. E para você, Gustavo? Dos 3 é o Cruzeiro, com certeza. O Cruzeiro ainda acho que precisa melhorar esse elenco para a própria Série B, tá? Mas entre os 3, Cruzeiro disparado. Sim. Mesmo que não seja campeão da Série B em 2021, entre os 4 eu acho que ele deve ficar assim. Maravilha. Pessoal, ó, e aí, para você, Cruzeiro, Botafogo, vai ter Cruzeiro e Botafogo? Vai ter Cruzeiro e Vasco no Brasileiro da Série B de 2021? Vai ter Botafogo e Vasco na Série B de 2021? Responde aí pra gente, chega dando seu comentário, dá seu like aí, faz a sua inscrição no canal, já que a gente tomou cornetada pra caramba aí na semana passada, falando de América Mineiro, Chapecoense, Cruzeiro, enfim. Chega, faz a sua participação aí. Corneteiro cornetando corneteiro, o cara tá em casa, tá suave, 0-0. Chega junto, porque a gente quer mais a sua participação, beleza? Aquele abraço e, ó, até o próximo programa. Falou, pessoal! Oh, oh, oh.